Olá, estamos ao vivo? Com um pequeno atraso hoje de 3 minutos chegando. Já fiz uma chamada no meu Insta, o celular já caiu, o tripé já capotou no dia a dia, nesse momento insano, não é mesmo? Cláudio Kawasaki. Saudades, Cláudio, da nossa conversa, das nossas mentorias. Oi, querido, tô com Perfeitamente. eu gosto daquele conselho presencial que a gente abraça, Eu também. que a gente se pega no final do dia da reunião. A gente tá assim, não, vamos embora, vamos almoçar aquele lugar, vamos comer aquela comida, vamos tomar aquele vinho. Isso aí. Saudade, gente. Saudade de todo mundo. Lídia, obrigada por estar aqui conosco. Eu sei do seu dia hoje. Quer dizer, eu sei não, eu faço ideia, sei do acidente que aconteceu com o seu irmão. Tudo vai dar certo. Obrigada por estar aqui com a gente, querida, porque não é fácil. Tudo que a gente está vivendo, Nossa, a gente conseguir ainda encontrar energia e paz e inspiração para a gente continuar remando o nosso barco é algo muito legal, né? Não é fácil, não. Quem está mais aqui? Ciana Brito, é isso? Olá. Luiz F. Marra, boa noite, bem-vindo. Cláudio tá aí também. É o Cláudio do nosso conselho, você Eu conhece o Cláudio, sei, né? claro. Ele é um dos nossos investidores anjos, está com a gente desde o começo. Baita parceiro. Baita parceiro, baita parceiro. Marcel Versiani. O pessoal vai começar a chegar. Enquanto o pessoal não chega, antes da gente entrar no olho do furacão técnico, a gente vai falar do olho do furacão da vida. Como é que você tá, Lara? Olha, considerando aí quantos dias já? Quase 70. No meu caso, 66. 66 para 70 dias, né? E claro que cada semana é uma semana. Nós estivemos juntas na primeira, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas como vai mudando, né? A percepção das coisas, o cansaço de estar em casa, isso bate A também. mudança positiva e a mudança negativa. As duas vão Todas, né? reais, né? Todas, né? É meio uma gangorra aí. Tem semanas melhores, tem semanas que você fica mais cansado, se sentindo mais exausta, né? Porque a cabeça não para, mil preocupações, mil coisas, e às vezes dormir é um desafio também, né? Porque a gente fica conectado, esse é um ponto interessante de todo esse momento que a gente, por estarmos mais sós, né? A gente quer estar com as pessoas e não vê muito limite. Então, tudo isso vai fazendo todo um processo da gente se enxergar também, né, Celina? Da gente se ver como na correria do dia a dia, a gente às vezes não dá tempo da gente se ver, né? Ver as nossas necessidades, ver as nossas, enfim, nossas humanidades, né? Nossas Nossas humanidades. fraquezas, nossas humanidades. É isso, é isso. Se a gente for pensar, se eu for falar aqui para você e para quem está ouvindo a gente, liga o controller, chegou, Bruno Canavese. Olá, Bruno. Tiago, querido. Várias pessoas aqui. Danilo, o Cláudio Kawasaki já tinha dado uma boa noite. O pessoal está começando a chegar. Se eu disser para você, se eu tiver que fazer um comparativo da Celina que conversou com a Lara Selen há 2 meses atrás, da Celina que está falando hoje, eu não sei nem por onde começar. Aliás, ia ser uma live de 3 horas só eu falando. Live infinita. A gente precisa de uma live infinita. Tipo, acaba uma, começa a outra. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quem que é o VRS Bio? VRS. Ó, Luiz Luiz Machado Machado, aqui também, queridão. o nosso, como ele mesmo se intitula, o dinossauro da gestão jurídica nesse país, Nada, realmente. ele é super jovem, cabeça Não, mas é o antenadíssima. dinossauro com todo respeito, né? Aquele cara que no século passado praticava gestão jurídica ali de verdade, Lorde. tangibilizando entregas sobre um aspecto que depois foi disseminado aí. Suas lindas, você que é lindo, querido, tudo de bom para Isso. você.
Ah, você é o Valdo, o VRS é o Valdo. O Valdo, que é do Fragata Antunes, institucional, não é isso, Valdo? Querido, um beijo para você. Bom saber que você está aqui com a gente, que está bem. Poliana Marques. Mas olha, falando disso, assim, quando nós fizemos a nossa live há 2 meses atrás, falávamos de gestão de crise, de oportunidades, do que nós tínhamos que apresentar e buscar nesse período de confinamento. É claro que estamos falando de um cenário de 2 meses atrás. Naquele momento, tínhamos apenas uma ideia do que íamos viver, e hoje, olhando para aquela ideia que tínhamos, percebemos que estávamos totalmente iludidas, acreditando que era um cenário de 15, 30, no máximo 45 dias. O cenário já bateu mais de 2 meses, hoje entendemos que, no nosso caso aqui em São Paulo, ainda vai se ampliar muito mais. Não parou de piorar, não parou de ficar mais difícil no sentido de confinamento, de não voltarmos mesmo à vida anterior. Amanhã nossa pauta de conselho fala sobre esse novo normal. O Léo Cuba, que você conhece, vai trazer essa pauta, porque ele está dentro das grandes corporações do país, e ele vai trazer essa pauta do novo normal. A gente está falando muito sobre isso, né? O que é o novo normal? Porque, de fato, o que tínhamos de paradigma no passado não se aplica mais nos dias de hoje. E isso é tão fora do lugar, fora do padrão, do lugar comum, que muitas reflexões poderiam surgir aí se fizéssemos esse paralelo sobre quem éramos nós naquela live de 2 meses atrás, falando sobre gestão de crise e contingências, super pertinente, porque naquele momento eu estava vivendo a gestão de crise de contingência na Foreliga, na Logjur, está aqui em todos os negócios que eu participo, até como mentora, como conselheira. E muita coisa evoluiu, porque eu acho que aqueles que também tiveram capacidade de rapidamente implementar as políticas de gestão e de urgência, eles ficam um pouco mais à frente, né? Porque se você lidar com a crise mais rápido, se você supera a crise mais rápido, você está sempre pronto um pouco mais rápido do que os demais. E não é no sentido competitivo, quero deixar isso claro aqui. É no sentido de olhar para o seu negócio e encontrar melhores caminhos para o seu negócio. Porque competição, eu acho que também é uma palavra que, se a gente já vinha falando dela há muito tempo, agora a gente vai falar mais do que nunca. Não é mais uma questão de competição, é de colaboração. As empresas e os negócios, os escritórios de advocacia, que não entenderem e não se adequarem a essa realidade da colaboração, qual é o propósito que me faz existir. Ontem eu fiz uma gravação com o head jurídico da Stone Pagamento, que é o Gustavo, um querido, gravou ele e o João Amaral, que é um cliente e um parceiro nosso, e falamos disso. Qual é o teu propósito? E cliente não tem sempre razão. O cliente só é a razão da sua existência. E se cliente é a razão, ele é muito mais do que ter razão. Porque às vezes o cliente está errado, às vezes a gente está errado. Aliás, somos humanos e está todo mundo às vezes errado. E ok. Mas se você entende qual é a razão da sua existência, fica mais fácil de entender os erros e consertá-los. Então, estou fazendo essa introdução aqui porque não tem muito a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver. Tem a ver com as nossas angústias e com o momento que a gente vive. E acho que estamos todos aí no mesmo barco. Ferdinando, querido, Fernando, Tiago, Cláudia, Adonis Melo, Luciana Sartori, Lu, beijo, que bom tê-la conosco aqui, Robson Holanda, muitas pessoas chegando, sejam todos bem-vindos, que a gente tenha um papo agradável, fiquem muito à vontade em mandar comentários, sugestões, enfim, participar conosco, a ideia é um bate-papo muito legal aí, para a gente falar das nossas dores, angústias, onde estamos, para onde queremos ir, se a gente consegue entender alguma coisa que faça sentido para o nosso futuro médio e longo prazo, ou se não, e tudo bem também, porque somos humanos e temos esse direito também, né? Lara, obrigada por estar aqui conosco, te passo a palavra, queria saber de você como é que você está, como é que de 2 meses para cá você... Estou vendo seus projetos aí, pivotou, lançou plataforma digital, acho que você tem um montão de coisas para contar para a gente, e quero, antes de mais nada, te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Marco Choi, nosso presidente da OAB Amazonas, sempre presente, um queridaço. Ele consegue estar onipresente em tudo quanto é live, é impressionante. Quem que é? É o Marco? Marco Choi. Oi, Marco, tudo bem? Prazer, bem-vindo. E eles passando por situações tão complexas no Amazonas, né? Então, assim, fazendo
Ó a Céia aqui. Beijo, amor, tô com saudade. Céia trabalha comigo. Eu também sinto falta de ver minhas pessoas. Nossa, essa parte. É. Mas assim, eu acho que a gente tem, claro, existe ainda poucas definições de futuro, porque o futuro está uma coisa muito incerta, como você falou. 2 meses atrás a gente achava que a gente estava simplesmente indo para casa ficar uns dias e a vida ia voltar, isso não ia ser tão longo e tal, né? E naquele momento a gente, claro, trazendo todo um gás anterior, né, que a gente tinha acabado de romper o mês de março, vários projetos, um planejamento feito lá de janeiro, olhando o ano de uma forma diferente. César Brito, meu sempre presidente do Conselho Federal aqui conosco também, que honra. E todos os demais também que estão aqui com a gente. Amanda, tem muita gente legal aqui, ó. Muita. Esse horário começa... Leandro Nava aqui, o AB São Paulo. Muito, muito bom. O Brasil inteiro vai ter essa oportunidade. Eu tenho dito que as lives têm sido terapêuticas, né? Live terapia, porque é o momento que a gente está aqui nessa janela e podendo ver amigos, conversar com amigos e tentar identificar o que a gente pode se ajudar diante de tantas incertezas, diante de tantos pontos de interrogação. E claro que naquele momento, 2 meses atrás, a preocupação era, fomos mandados imediatamente para casa, precisamos ver home office, como que vou trabalhar, administrar a família, administrar a equipe que está do lado de fora, que você não está vendo, mas dentro de uma perspectiva temporal que talvez não se cumpriu, né? Ela está muito maior do que o que a gente imaginava, estamos caminhando aí para o 70º dia, né? E é bastante. Então, eu percebo que de lá para cá, Celina, cada semana tem sido uma história, né? Tem semanas mais animadas, tem semanas que você vê muitas notícias, às vezes escapa de você ouvir jornal, porque não dá para ficar alienado com relação a isso. Aí a gente cai um pouquinho, aí a gente se recobra de novo, porque a ideia é não cair, né? Nós não podemos fazer isso. A gente tem que encontrar forças dentro de nós, porque existem muitas responsabilidades nas nossas mãos. E eu acho que tem sido um grande aprendizado. Primeiro, um aprendizado de não temos o controle. Acho que esse aprendizado, assim, nos libera de um peso nas costas muito grande. Não temos controle, não podemos dialogar com um vírus. É uma besta descontrolada, né? E a gente tem que ir usando as nossas capacidades intelectuais, emocionais, físicas, etc., continuar a caminhada, né? Não temos... Parar não é uma opção. Não adianta a gente se enfiar debaixo da coberta e ficar dormindo todos os dias. Não que não dê vontade, né? Eu tenho essa vontade uma vez por semana, às vezes duas, depende de quanto a semana é dura. Eu gosto de compartilhar as minhas dores, porque acho que todo mundo tem, né? E não adianta a gente fazer também a coisa, a máscara, né? Viver a força. Isso, a força, a fortaleza. Ninguém tem isso. Tem semanas que são duras, tem semanas que você fala: o que é que eu vou fazer do meu escritório, da minha sociedade, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? Vai ser mais 3 meses, mais 2? Ninguém tem resposta para isso. E diante de tanta incerteza, é natural que nós, como humanos, também nos peguemos, às vezes, em situações de e agora? Como vai ser? Então, a gente compartilha. Então, a gente compartilhar essa... Eu gosto de compartilhar de essa... medo mesmo, né? De sentir medo. E aí? Medo. Cliente sumiçado, a minha equipe, eu não sei se está bem. Alguns totalmente sem receita, dependiam de guia de levantamento que nós sabemos. E daí, se você depende exclusivamente de guia de levantamento que não conseguia levantar, fazemos o quê? Não sei de quantos colegas estão nos acompanhando que vivem isso, mas é legal a gente compartilhar, né? Compartilhar as nossas dores. A gente cresce com histórias bonitas, mas a gente cresce ainda mais compartilhando, às vezes,
as dificuldades que a gente enfrenta. Eu sei que muitos estados voltaram, depois alguns recuaram, porque o CNJ falou para voltar, mas alguns estados não tinham condições, daí realmente recuaram. Foi Rio de Janeiro, foi Pernambuco, né? Acho que Maranhão também, teve uma coisa Maranhão. assim. Tem vários que foram e Nós voltaram. temos amigos, colegas aqui conosco na live que são desses estados. Contem para a gente aí de que estado você é, como é que está a atividade forense aí. É difícil falar em atividade forense totalmente normalizada, porque é uma ilusão, né? Normalizada não tem nada no país normalizado nesse momento. Mas se pelo menos você consegue praticar atos, se você está conseguindo conduzir, para aqueles que atuam e dependem mais do judiciário, porque também acho que é um outro ponto que a gente pode explorar, que tem muitas advocacias que já perceberam e trabalham para depender menos do judiciário, ficarem mais no aspecto estratégico, contratual, e temos muitas demandas para isso. Apesar de que falam, as ODRs, as negociações, vai ser o caminho do futuro. Também acredito que sim, mas também acredito que vai ter muita contenciosidade, até porque tem muita insegurança jurídica no ar. Tem contrato de trabalho, contrato civil, todos os contratos que estão... E tem um detalhe importante nessa questão, muita gente falando agora é a hora da tecnologia, agora eu ponho o meu pé atrás com relação... Claro que a gente está evoluindo tecnologicamente, é claro que nós teremos N possibilidades. Só que quando a gente olha para um Brasil de 1.200.000 advogados em situações muito diferentes, acessos à tecnologia, condição de adquirir software, hardware, enfim, tudo que está ligado a isso, né? Então, assim, não é bem assim para todos. E aí, como nós olhamos a coisa de um ângulo mais acima, você tem que entender que não tem uma única resposta para uma mesma pergunta, né? Tudo vai depender de onde você está, qual é a tua condição. Eu atuo para contencioso, é uma vida. Eu atuo para consultivo, é outra vida. Eu atuo para pessoa física, é uma vida. Eu atuo para empresa, é outra vida. Então, a gente tem, e fora as questões geográficas que nos trazem também um grau de complexidade enorme, porque nós estamos falando de um país gigante, né? Com realidades muito diferentes. Então, claro, eu acho que eu tenho me pego, assim, fazendo um esforço, porque é um pouco da minha natureza também, a gente tem que... Está sendo muito legal para eu lembrar quem eu sou, assim, essa pandemia. Lembrar o que me move, lembrar onde eu arrumo força para dar mais um dia, mais um gás, mais um foco. Então, isso tem sido muito legal. E diante disso, você falou lá, né? A missão é fazer o cliente ter um produto, um projeto, etc., nosso, mas, na verdade, a missão é o cliente. Então, quando a gente tem essa dimensão, né? Quando a gente entende que a razão da nossa existência é o outro, não a gente, você encontra dentro de si forças para falar assim, eu não posso deixar essa pessoa, esse cliente, esse grupo. Se eu posso fazer algo, eu preciso fazer algo. E aí você sai do problema, porque quando a gente fica olhando muito para a gente, a vida é uma. Quando a gente começa a olhar para o outro, a gente enxerga, primeiro, razões para agradecer as nossas coisas. Por mais difícil que esteja, por mais complexo que esteja, se eu tenho um teto, se eu tenho comida na geladeira, se eu estou saudável sem estar no hospital, eu estou melhor que muita gente. Então, isso tem que ser motivo de muita gratidão e energia. Senão, a gente realmente entra num processo de o que me falta e não o que me sobra, apesar de tudo, né? Então, eu tenho feito muito esse exercício de falar assim, não, pera, como que eu posso ser útil diante de tudo isso? Eu não estou podendo sair de casa, eu não estou podendo estar numa reunião com alguém, eu não posso me movimentar, pegar um avião e ir para... Não posso, mas diante do que eu tenho, das minhas condições, o que eu posso fazer para o outro? E eu tenho baseado esses quase 70 dias nisso, para que continue fazendo sentido a razão da minha existência, a razão da missão da minha empresa, a razão da... Resgatar e respirar o propósito.
né? E É isso parece aí. bonito, parece filosófico, e eu até entendo que talvez tenha colegas que escutem isso e digam, é fácil falar em propósito quando de repente você está numa situação de uma crise financeira muito complicada. E eu entendo que tenham muitos que estejam, e eu também tenho negócios que estão. Mas o que é importante a gente colocar é que sem ele não dá mesmo para respirar e para viver, e nem para ver saída. Aliás, eu acho que o propósito dos negócios, assim como a atividade física para mim, como ser humano, são as duas razões de existência maiores que eu tenho hoje, sem as quais eu não consigo viver. Porque se você não tem condições de colocar, de ter certeza que você vai implementar aquele planejamento estratégico que você sempre sonhou, o que lhe resta é acreditar que você tem um propósito muito maior para fazer acontecer. Então, eu divido duas coisas aí. Quanto à tecnologia ser o caminho, não tenho dúvida. Eu acho não, eu tenho certeza que é. Especialmente pelo momento que a gente vive. O momento que a gente vive nos obriga a implementar tudo aquilo que a gente não fez até hoje, do ponto de vista tecnológico, e nos obriga na mesma medida, antagonicamente, a sermos mais humanos como nunca fomos em nossas vidas. Esse cenário, o Stanley falou isso esses dias, numa gravação que fizemos, numa live que fizemos eu, ele e Luiz Machado, querido, que está aqui assistindo a gente, que nunca nos afastamos tanto, mas nunca nos aproximamos tanto também. Porque aquilo que era absurdo e distante de você ficou próximo diante desse cenário que a gente vive. Então, até aquele ser humano, aquela pessoa, aquele profissional, não sei para vocês, estou dividindo o que é o meu sentimento e queria que o pessoal que estivesse aqui com a gente contasse. Tudo ficou um pouco mais aceitável, porque você começa a entender que existe dor, existe amadurecimento, existe angústia. Então, você começa a compreender um pouco mais. Você sai um pouco da razão e vai um pouco mais para uma compreensão que é de um outro caminho, que fala de uma outra forma. Então, tecnologia, para mim, mais do que nunca, é sim a principal, a saída de todo esse cenário, porque sem ela a gente não vai conseguir se reposicionar como advogados, mas como seres humanos, porque olha o que a gente vive hoje. Eu não sei nem se daqui 30 dias eu vou abraçar minha mãe e meu pai, enquanto eu não puder fazê-lo presencialmente, eu vou fazer via Zoom, via WhatsApp, e graças a Deus que eu posso fazer e vê-los bem, poder conversar com eles no dia a dia. E o outro aspecto, além da questão tecnológica que você mencionou aí, que tem a ver com essa nossa capacidade de encontrar saídas no dia a dia, né? Que essa é uma parte extremamente difícil. Você não consegue nem ter habilidade, às vezes, para olhar para o teu passado, para o teu presente, quanto mais olhar para o futuro. Mas vejo que o engajar com o seu propósito ele é tão importante. Ontem, nessa live que fizemos, vai ao ar semana que vem, quem está acompanhando a gente deixa registrado aí para terça-feira que vem acompanhar. A gente estava falando de propósito, porque a Stone, que é uma empresa de meio de pagamento, né? Quem não conhece a Stone, a máquina verdinha, qualquer lugar que você ia tinha, não sei, em todos os lugares do Brasil. Eu sei que é uma empresa nacional, né? Uma empresa super consolidada, mas sei também que eles foram muito fortes por muitos anos aqui em São Paulo. Mas é uma startup. Sofreu demissões absurdas. Aí, semana passada, divulgaram para o mercado 1.200 demissões. Está passando por um momento super difícil. Mas nós estávamos falando de propósito com eles, por quê? Porque essa história do cliente não ter sempre razão, mas ter a razão da sua existência é o que faz você sair da cama, ligar seu laptop e falar, e hoje, qual que é a saída que eu vou encontrar? Né? E a gente vive esse desafio aqui. A gente vende tecnologia, mas não é uma questão de venda de tecnologia. Agora, a questão é principalmente perceber em que medida eu consigo impactar positivamente e como eu posso fazer isso num momento de dificuldade como esse que a gente vive. Se a gente encontrar respostas para isso, no nosso caso, falando de Fora Legal aqui, nossa, maravilhoso, estou no caminho certo. E essa é a resposta que eu tenho que encontrar. Isso vai ser pauta da nossa reunião amanhã. Para quem não sabe, Lara faz parte do nosso Conselho Técnico em Gestão Jurídica. Quero mandar um beijo para Luiz Flávio Durso, nosso sempre presidente da OAB de São Paulo. Querido, muito bom te ver aqui. Conosco, que honra, Luiz Flávio Durso, prazer tê-lo conosco aqui. E assim, quando a gente tem propósito, é isso, né? A gente acorda e fala, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer de melhor? E é assim que a gente está buscando parcerias com associações de advogados trabalhistas, associações de advogados pelo Brasil inteiro, para dizer, olha, tem que pegar, hoje eu não tenho condições de aderir a uma tecnologia, eu não tenho verba para isso. Tudo bem, o que você precisa? De 2 meses de isenção? Ou você quer conhecer? O que a gente pode fazer para te ajudar?
Você quer ter acesso ao nosso conselho? Nosso conselho sou eu, é Lara, é Luiz Machado, é uma galera de peso. O que a gente pode fazer? Produzir live, conteúdo? O que a gente pode fazer? Então, contem pra gente o que a gente pode fazer por vocês, advogados, escritórios de advocacia, sociedades, porque é isso que na hora do vamos ver faz a gente acordar, levantar e fazer o nosso trabalho acontecer. Sem dúvida. Eu acho que é esse caminho mesmo. Não tem como a gente escapar, principalmente porque não é essa a ideia. A gente, assim, olhando numa perspectiva mais ampla, né? Porque a gente acaba vendo muito a nossa realidade, o que eu estava vivendo em fevereiro, janeiro, e que de repente me tiraram em março, abril, maio, junho, julho, não sabemos. Mas quando a gente olha numa perspectiva de desenvolvimento humano, a gente tem que acreditar que dentro de nós existem genes que foram treinados uma existência inteira a se adaptar, a se colocar diante de situações, e muitas vezes nós somos um pouco apegados, por exemplo, ao nosso planejamento estratégico, porque eu quis aquilo, eu defini, a gente sentou um dia para falar o que a gente ia fazer no mês A, B, C, D, F, G. E aí vem algo muito maior e diz assim, você não tem controle das coisas, readequa isso aí que você tinha pensado. E às vezes a dor que a gente sente é menos pela situação, porque a bem da verdade, como eu disse, claro, existem muitas pessoas passando por situações muito terríveis, mas talvez nós aqui não. E a gente tem que identificar isso. A gente tem algumas condições, sim. A gente tem alguns benefícios, sim. Seja porque a gente se preparou, seja porque enfim, os motivos não importam. Mas se eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho segurança, eu tenho comida, eu estou muito melhor que muita gente. Mas a gente precisa se desapegar dos nossos planos, porque os planos mudaram. Eu acho que essa é a maior dor. Como que eu desapego de algo que eu quis muito? E de repente o cenário me põe no meio de um furacão. Há 2 meses atrás fizemos uma live aqui falando o seguinte: pegue o seu planejamento estratégico, coloque aqui do lado, olha para ele, faça agora um planejamento de crise, gestão de crise na veia, urgências, prioridades, alta, média e baixa, porque tudo é prioridade na gestão de crise. Defina o que você precisa fazer nesse momento de crise. Depois que passa da crise, você pega o seu volta, olha para cá, faz o seu paralelo e caminha. Isso fazia muito sentido há 2 meses atrás. Hoje está muito evidente para nós que esse da crise e o anterior que existiam vão ter que se fundir com um terceiro que vai ser alguma coisa que vai sair a partir de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que é ainda, não amadurecemos o suficiente para isso. E temos que ter a maturidade de saber que nada sabemos. Falei com o Stanley e com o Luiz Machado antes de ontem. Falei, meninos, eu não sei vocês, meninos, com todo o respeito que eu tenho às décadas de experiência desses 2 grandes profissionais, eu falei, eu não sei vocês, mas eu não tenho resposta para nada. Eu só tenho perguntas e estou só trabalhando nas melhores perguntas, porque eu aprendi com os meus mentores e guias, Dirce Gilberto Katayama, do Núcleo Ser Treinamento aqui de São Paulo, que quanto melhor são as perguntas que você tem, melhor serão as respostas. Então, eu estou longe de querer saber as respostas nesse momento. Eu só estou querendo formular boas perguntas, para quando elas estiverem bem formuladas, eu conseguir me reencontrar com boas respostas. Eu não sei como é que você está enxergando isso aí, mas é isso, assim, não tem fórmula, não tem receita, nunca teve, e agora mais do que nunca não temos mesmo. Agora é momento de fazermos as perguntas certas, nos estruturarmos perante essas perguntas, para estarmos preparados aí para buscar essas respostas daqui a um tempo que também não sabemos qual será. E sabemos que as perguntas vão mudar de novo daqui mais uns dias. Sim, né? porque se vier uma resposta, dizem, né? Dizem não, eu também acredito nisso. Deus vira a página, vem outra página em branco, e quando você acha que sabe a resposta, vem outra pergunta. Sabe? Então, assim, como que eu tô vendo isso? Eu tô me acalmando. Eu tô diminuindo um pouco a minha expectativa. Beijo, bom tê-la aqui conosco. Rafa, aqui da OAB do Paraná, que bom que ele está aqui. Castelo também, Bárbara, muita gente aqui. Muitas pessoas passando pela live. Então, assim, a gente precisa entender que nesse momento eu ter equilíbrio emocional é o que me
garante. Mas não é esse equilíbrio emocional, vou meditar 2 horas. Não, isso não é isso. Que pode Mas é até, aquela... pode Pode ser ser. também. Mas Pode eu ser tô falando daquela identificação do que, assim, já que a gente não tem controle sobre nada que está fora, vírus, decisões governamentais, economia, se abre, se fecha, judiciário. A gente não tem controle. Não adianta eu e gostar vai disso. sair uma nova taxa de financiamento que vai socorrer o meu negócio, ou se não Não, vai. não. Se a MP, Eu não tenho o controle fiscal sobre agora, essas coisas. primeira quinzena de junho vai ser adiado ou não vai. Não sabemos de nada. Não temos controle. Essa é a primeira constatação adulta que a gente tem que tomar para a gente não surtar, porque senão a gente fica achando que devia ser diferente. Não, mas não é diferente. Os fatos estão aí para nos mostrar isso. Então aceita que dói menos. Mas tem uma coisa que a gente tem como fazer e que a gente tem poder de fazer, que é administrar a nós mesmos. Então, se eu estou mais nervosa ou com mais medo, ok, é humano, faz parte, eu tenho que entender que isso vai acontecer comigo alguns dias, mas eu tenho que encontrar dentro de mim mecanismos para sair disso. Porque se eu entrar nisso, eu não saio, pode ser que eu não saia, né? Então, eu não posso deixar a minha energia ser drenada por coisas que eu não tenho como controlar. Então, o que eu tenho feito é me concentrar naquilo que eu posso mudar. Então, o que eu posso mudar? Um projeto novo? Uma plataforma nova? O que está nas minhas mãos que eu posso fazer hoje? O que eu posso erguer o telefone e ligar para quem para saber como a pessoa está? O que eu posso fazer? Maravilhosos. Eu acabei de contar o nosso aqui na Fora Legal, que é parcerias com associações, dando isenção, dando desconto para se aproximar, para pegar na mão. Temos a sua, que é a sua plataforma digital de consultoria, que você pode contar, que é uma forma de quero continuar fazendo o que eu faço, já que estou impossibilitada da maneira e do modelo que eu sempre fiz, vou fazer de outro jeito. Daí a gente tem que encontrar caminhos. E daí eu queria que você falasse um pouquinho disso. E o Lucas Machado está aqui contando que tratamos nossa estratégia no sentido dos comentários que vocês estão fazendo. E estamos indo bem. Mas fizemos uma observação que afeta. Conta pra gente, Lucas. Enquanto isso, você vai contando, Lara. Ele contou aqui, profissionais abusando de stories, é isso? Uma constatação dele, lives com pouco impacto prático na tentativa de passar produtividade para o público. Isso é um auto-engano, né, Lucas? Então, assim, eu não me preocupo nem um pouco com excesso de lives, porque isso é absolutamente consequência. A consequência virá para quem não está fazendo isso com um objetivo consistente. E a gente tem falado muito disso. Olha, cuidado, live, a gente tem que saber muito bem por que a gente está fazendo, se faz sentido, se eu estou fazendo por fazer, para mostrar que eu posso, ou se eu tenho um objetivo por trás disso, voltado para ajudar alguém. Porque eu só enxergo live nesse sentido. Você fazer algo para ajudar. Também compartilho dessa tese da Lara. Assim como surgiu, sei lá, o Orkut, antes do Orkut, diversas redes. Eu não sou velha, né? Sou muito jovem, como dizem os jovens por aí. Eu vou comentar a minha parte. Lá do início do século. E quando começaram essa questão de redes, tinha muito essa questão de, nossa, porque as exposições absurdas. Se for parar para olhar as exposições que temos hoje, aquilo que tinha lá não era nada. E acho que tudo isso faz parte da jornada e da caminhada, né? Cada um diz aquilo que tem para dizer. E assim, é difícil para a gente julgar isso. Eu vi de uma coisa assim. Eu fui o pioneiro da live no Instagram e agora todo mundo faz. E todo mundo vai fazer. E daqui para frente vai fazer mesmo, porque esse é um canal. É um canal de. E uma outra coisa que eu acho muito interessante. E é isso que temos, então faremos, não tem jeito. Faremos no sentido assim, todos farão. Como qualquer coisa, se você pegar médicos, engenheiros, advogados, todas as profissões, você tem bons, você tem nem tão bons assim, tem aqueles que são medianos, tem para todos os gostos, para todos os públicos. Daí é a nossa capacidade de discernimento, de olhar para isso e filtrar aquilo que nos cabe, aquilo que faz parte da nossa jornada, aquilo que faz sentido para a nossa vida. Você sabe ao que eu comparo, assim, essas lives de 7 da noite, que a gente vai passando o dedo, live, 15, 30, 40, 50 lives ao mesmo tempo? É como você pegar uma TV. Então, lembra de nós na frente da TV,
180 canais, você com o controle na mão, você vai passando por todos os programas, você só para naquilo que te chamar atenção, naquilo que for útil. As outras coisas, a gente passa e tudo bem, cada um dentro do seu... Acho que todos que estão aqui nos ouvindo, especialmente aqueles que são advogados, que tocam seus escritórios, seus negócios, que têm clareza sobre quem é sua persona, quem é seu público, quem é seu cliente potencial, qual é a vertical da economia que eu realmente quero atingir. Eu quero atender especialmente indústria farmacêutica, eu quero atender especialmente pessoas físicas no direito previdenciário. Se você tem clareza do que você quer atingir, faça as suas lives. Mas eu tenho vergonha e não sei fazer bem. Sabe como a gente aprende? Fazendo. Você vai lá um dia... Olha a Alessandra aqui. A Alessandra, esposa do Jacó Coelho, de Goiás, um dos grandes amigos que eu tenho em Goiás. Aqui, ó, parei em vocês. É isso aí. Maravilha. Bem-vinda, Alessandra. Que bom que você parou. Em meio a tantas lives, quando a gente tem público, é maravilhoso. E é isso. Então, assim, é uma dica que eu dou. O ótimo é inimigo do bom. Eu resisti muito a essa tese por muitos anos da minha vida. Depois que eu fiquei à frente de uma startup, de uma empresa de tecnologia, com mentalidade ágil, eu comecei a entender que isso faz muito sentido. Não dá para ser perfeito para fazer. Porque perfeito não somos nunca. É uma ilusão. O dia que você achar que você construiu, peguei a primeira coisa que encontrei na mão, algo perfeito, lindo para o seu cliente, e agora eu vou lançar, você demorou tanto que alguém já lançou algo melhor do que você. Isso aí. Então, assim, não existe perfeição, existe fazer acontecer. Eu tenho hoje a perspectiva de entrar numa live e falar para o público e pedir para eles, olha, cliquem no aviãozinho e compartilhem com seus amigos e familiares se o meu tema hoje faz sentido para vocês. Eles vão compartilhar, vai chegar mais gente para você, mais público, eles vão ouvir o que você tem a dizer. Aqueles que não falarem não faz sentido para mim, vão para outra. E desligam. Aqueles assim... Vão fazer contato contigo, vem pro direct, se contacta com você de outra maneira e faz você lembrar que o seu propósito de vida profissional está vivo. E é isso. O mais importante nesse movimento, lives, etc., é você ter clareza. Primeiro, tenha algo para falar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que supera a perfeição, né? Então, traga algo que agregue a vida do outro, não simplesmente falar por falar, porque o falar por falar você vai ficar lá você vai então falar para falar do seu escritório, nem da mesa de mármore que tem na sua sala de reunião ou de quanto você é bom. Entra lá para compartilhar o conteúdo da profundidade de conhecimento que você tem. Então você entende de direito previdenciário, compartilhe o que você sabe gratuitamente, porque eles precisarão de você. E daí isso retorna para você. O que eu entendo mesmo é de tributário. O que eu entendo mesmo, seja lá qual for o seu conhecimento, compartilhe o seu conhecimento. A Lívia está falando aqui, né? A única coisa ruim é que às vezes tem 3 lives boas ao mesmo tempo, né? Pois é, faz parte. A gente também tinha, às vezes, 3, 4 filmes passando nos canais de TV. Que eu não sabia tanto. Agora eu vou me condenar. Eu não sabia se eu assistia Pantanal, se eu assistia... Nossa, agora você se declarou. Socorro, Pantanal. Mas eu tinha que escolher. Ó, a Ju aqui. Não Ju, tinha beijo. Correr naquela época de, meu Deus, eu vou gravar um, assistir o outro e amanhã eu vejo na internet. Não tinha. Perdeu, já era. Já foi. Não tinha nada gravado. Desse jeito. Mas é isso. Eu acho que a gente está dentro desses questionamentos, né? Dentro dessas mudanças que ser crítico e observar o mundo sob uma perspectiva mais racional, mais objetiva, mais pé no chão, vai nos ajudar. Mais do que se a gente ficar o tempo todo com saudade do nosso planejamento de fevereiro, que ele não existe mais, saudade de $1 que custava R$2, que ele não existe mais. O planejamento estratégico da nossa sociedade em fevereiro, janeiro era lindo, perfeito. E nós tínhamos... Esse era o ano, gente. Esse era o ano que a gente ia crescer, o Brasil ia crescer. Mas é isso. Então, essa é a vida. Isso mostra para nós o quanto que ela tem a capacidade de mudar do dia para a noite. E isso eu não estou falando somente da questão de um Covid, mas a gente entender que a finitude ela existe, né? E que a gente vai ter que seguir em frente no dia seguinte,
porque nós caminhamos para frente, nós teremos que servir mais ao nosso cliente, a gente vai ter que continuar trabalhando, produzindo, criando, né? Apesar dos pesares. Eu acho que essa é a grande lição, a gente olhar para nós de uma maneira um pouco mais adulta também. Não adianta ficar reclamando, ai, porque fulano, ai, porque... Podemos também, mas não vai levar a lugar nenhum. Eu não perco meu tempo com isso. Honestamente, assim, eu prefiro gastar esses minutos que eu ia ficar falando de algo que não tem... Eu não tenho poder nenhum e eu prefiro estar aqui estudando, eu prefiro estar aqui criando, eu prefiro estar aqui conversando com alguém que eu acho que vai me agregar. Porque é disso que tudo isso é feito, né? A gente continuar, nós temos que sair melhores disso tudo, como pessoas, como profissionais, como líderes, como gestores financeiros. A gente tem que entender que cair 2 degraus... De tudo e de qualquer coisa, como seres humanos, né? Assim, se a gente tiver a capacidade de se tornar seres humanos melhores diante de tudo isso, todo o resto vai acontecer melhor, mesmo diante das dificuldades, porque elas são certas, não tem como evitar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que pode ser que muitas pessoas não concordem, tá? Mas, honestamente, eu acho que não vai mudar tanto assim. Eu não vejo essa transformação radical do ser humano, que todo mundo vai ser só love. Vai ser por aí, não, tá? Também não acredito nisso, não. Eu acho que todos os humanos individualmente... Peraí, deixa eu pegar minha bateria aqui que vai acabar. Todos nós, seres humanos, estamos passando por grandes transformações. Fato. Aí a gente fica desopelado, nervoso, vai para a rede social e fala um monte de loucuras lá, que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso. Então, assim, ser humano é ser humano, a gente tem que cuidar do nosso, não criar muita expectativa em relação a uma coletividade, porque está fora também da nossa capacidade. É só um desejo, não é uma real verdade, né? Então, não adianta ficar olhando para a grama do vizinho, nem para o vizinho, nem para o parente, nem para o cunhado, e nem para o teu sócio majoritário, e nem para o sócio minoritário ou para o estagiário. Olhe para você. Porque o nosso poder de intervenção, de fazer acontecer, é somente sobre nossa vida. Então, sem julgamentos. Vou parar. Eu acho que isso é um ensinamento que, de alguma maneira, vai atingir alguns mais, outros menos, mas vai chegar para todo mundo. Você não tem poder sobre o outro, e se você quiser dormir com esse barulho vai ficar insustentável para você. Porque não tem jeito. É só sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio escritório, sobre o seu próprio negócio, sobre sua própria família que você pode fazer alguma coisa. E as suas próprias decisões. É aí que mora toda... Você assumir 100% das suas decisões. Sejam decisões bem difíceis, que você vai olhar para o teu racional, como a gente está vendo muitas decisões difíceis sendo tomadas. Vou deixar o meu escritório, vou cancelar o meu contrato, vou vir para dentro de casa. Olha o Ivo aqui. Ivo, querido, beijo. Vou demitir pessoas porque acabou o dinheiro e eu não tenho o que fazer. Isso é uma decisão muito difícil, mas a gente tem que assumir 100%. Por isso que ela tem que ser tão responsável. Eu tenho que assumir 100% e arcar com tudo isso, porque é comigo. Eu tenho que fazer o meu dentro das minhas possibilidades. E é disso que a vida é feita. Escolhas e reféns das consequências. E ter clareza disso. A culpa foi do Covid e do governo. Claro que tem vários fatores externos, mas é assumir as rédeas da sua vida. O que eu posso fazer hoje? Eu tenho que mandar embora, eu tenho que contratar, quer dizer, contratar ninguém nesse momento, eu tenho que rever, eu tenho que... tem gente contratando, tem alguns negócios que estão rodando. Sim, na nossa vertical, eu falo especialmente nossa vertical muito contenciosa e tal, menos, a gente sabe, mas as estratégicas muito. Agora, essa coisa de subir as rédeas, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, sentar, olhar no olho, jogar de forma transparente, colocar os pingos nos is e dizer não temos saída. Apertar meu coração muitas vezes e fazer o que precisa ser feito. Acho que isso, para mim, é uma coisa muito que está me batendo muito nesse momento. Não é a minha vontade, não seria a minha intenção em outras circunstâncias, mas diante de um racional, a decisão que eu tenho que tomar é essa, aperta o coração e vai, depois vai mudar, vai voltar a ter outras decisões e tudo bem. Quando eu sugeri, né, a gente dar o nome dessa live de Paz no Olho do Furacão,
Eu fiz uma live com uma consultora americana há umas semanas atrás, que até está no meu IGTV para quem está em inglês, né, gente? Então, assim, quem tiver condições e quiser ver, que ela é especialista em preparação para desastres. Então, ela foi gestora de escritório de advocacia durante muitos anos, um escritório multinacional, e a localização dos escritórios dela, das unidades do escritório, estava em lugares que passava furacão, que tinha terremoto, que tinha tsunamis. Então, o papel dela dentro do escritório era preparar as pessoas para um evento natural, como esse que a gente está passando. Isso é um evento natural, só que é uma tsunami global, né? E aí, ela colocou exatamente isso. A gente precisa entender em que momento a gente está no olho do furacão. E o olho do furacão, por mais louco que isso pareça, é o lugar onde tem mais silêncio e paz. Então, quando a gente começou essa história 60 dias atrás, que o furacão passou, a gente estava na parte externa do furacão. Pernas para o ar, coisa voando, casa destelhando, e a gente sem direção, etc. Em algum momento, eu vou para o olho do furacão. Eu tenho que buscar esse olho do furacão para eu ter serenidade, para eu ter equilíbrio, para eu ter muita objetividade e olhar para o estrago que aconteceu, porque um furacão gera estrago mesmo, né? Não tem outra opção. Quais são as minhas oportunidades de reinvenção? Então, muitos de nós, quando a gente pega aí, a equipe está lá, eu estou aqui, eu não estou conseguindo administrar as pessoas de perto. O que neste exercício de administrar de longe eu descobri? O que eu posso fazer de diferente para acolher a minha equipe, para colocar todo mundo numa barra de produtividade, para a gente continuar fazendo, para a gente não deixar a peteca cair, para a gente continuar cumprindo os nossos prazos, para a gente continuar produzindo. Então, essa reinvenção eu preciso fazer, porque alguma coisa eu não fazia antes. Sim. E aí eu me deparo com esse tipo de... E daí eu coloco uma palavra aí que eu tenho me defrontado muito com ela pessoalmente, e acho que mais por um exercício de quem está acompanhando a gente aqui, que é a coisa da aceitação. Tem dias que eu acordo me sentindo péssima empreendedora, péssima mãe, péssima tudo. Por quê? Porque o dia anterior foi difícil e eu não dei conta do jeito que eu sempre dei de todas as coisas que eu acreditava que funcionavam de um jeito que não funcionam mais. E daí, essa perspectiva do abrir e deixar fluir, né? Assim, é o que você está falando, você está no olho do furacão. Eu não vou conseguir mais fazer do jeito que eu fazia. E eu também não sei qual vai ser o novo jeito de se fazer. Não, e relaxa, porque o furacão continua no comando. Sabe a história do aceite, ó? Acolha, se diga, olha, eu estou fazendo o meu melhor. É só o que eu tenho para esse momento. Eu não sei se eu estou fazendo certo. E claro que eu estou falando aqui de um jeito lindo, mas não é bem assim, tá? Quando eu desligar aqui tudo que eu for viver minha vida aqui, tem horas que pega, e pega mesmo, e pega para todo mundo, e ok também. A gente precisa ter a maturidade de assumir as nossas imperfeições, as nossas incapacidades, que todos nós temos. Somos humanos antes de qualquer coisa, antes de advogado, antes de inscrição na OAB, antes de concurso público, antes de tudo, somos genética humana. E há quem diga que a nossa genética humana é 90% bactéria, 10% genética humana, o que é ainda mais doído para nós, né? Que somos tão assim... Somos uma bactéria inteligente, uma bactéria que fala. Pé no chão, respira e temos isso. Assim, a nossa condição humana falha de aprendizado diário, de às vezes não saber como fazer. E às vezes ter certeza que não está fazendo de um jeito certo, mas por não saber qual é o jeito... está fazendo do jeito errado, mas por não saber ainda qual é o certo, a gente está aprendendo. Então a gente precisa aprender a se acolher nesse momento. Esse olho do furacão e esse silêncio que você coloca, para mim vem muito isso. Essa perspectiva de se acolher e falar, tá tudo bem, eu ainda não sei, mas eu vou saber. Eu não e sei você sabe, assim, tem um conceito na psicologia que é do flow, né? E o flow é exatamente isso. Não é que os dias têm que ser perfeitos, não é que tudo tem que acontecer do jeito idealizado, até porque o ideal, ele não é real, né? Então, o ideal está longe e o real está aqui. Então, o flow
quando a gente se permite fluir nas situações, sem se deixar engolir pelas situações, tem uma diferença grande, porque uma coisa sou eu fluir, a outra sou eu ser engolido, né? Então, Fiz muito sobre isso, sobre deixe fluir para fruir, porque você só vai fruir se a coisa fluir. Então, acreditar. Falei sobre isso com uma amiga hoje. Sabe a água do rio? Eu li esses dias um livro maravilhoso que fazia essa citação. A água do rio, às vezes, ela dá pancada em pedra para construir seu caminho e sua jornada. E às vezes ela só contorna. E contornando, ela constrói ela vai abrindo os vales e fazendo uma linda jornada. Porque ela acredita tanto na capacidade dela, da fé. E eu falei de fé para você e para a Lídia antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Que fé é essa capacidade nossa de acreditar que diante do absurdo desconhecido, duas coisas poderão acontecer. Ou um chão sólido e firme se abrirá à sua frente, ou você será ensinado a voar. Se a gente não se apegar a isso nesse momento, ou vai ter chão, ou vão me dar asas, mas há de ter caminho para isso. Então, deixar fluir para fruir a vida. Porque a gente não tem também outra saída senão essa, na minha percepção. E o mais louco de tudo é que nem eu, nem você, nem nossos clientes, nem os clientes dos nossos clientes têm. Essa talvez seja a maior união humana, porque, de repente, todos têm o mesmo problema. Então, por termos todos o mesmo problema, é melhor a gente confiar que nós teremos a capacidade para superar tudo isso juntos, de um jeito ou de outro. Uns mais, outros menos. Maravilhoso. Confiar e nos dar as mãos, resgatar os princípios da colaboração, do propósito de legado, daquilo que a gente quer deixar para o mundo e como é que a gente pode juntos fazer alguma coisa melhor para o outro e para o mundo. Porque em primeira e última análise, acho que é isso que nos resta. Não temos outro E quem não aderir, tudo bem. Pagaremos preços. Cada um de nós pagará preços pelas suas escolhas. E ok, não é mandatório. Escolhas. São sempre... Tudo se define as escolhas. Liberdade de escolhas. Faltam pouquíssimos minutos. Quem está nos acompanhando, mandem perguntas. Conta pra gente o que vocês estão achando. Eles mandam só um olhinho de coração, joinha. Nós estamos coisas hoje tão assim, a gente está transcendendo. A gente está psicológica hoje. Nós estamos maga psicológica, não maga qual o tema? patológica. Então, a reinvenção começa hoje. A reinvenção já começou mesmo, né? E estamos mesmo no olho. E se estamos bem no olho do furacão, como você disse, estamos no melhor lugar. Paramos de copiar feito loucos e estamos agora tentando esperar a poeira baixar. A gente não sabe quando vai ser para conseguir fazer isso acontecer. Acho Relaxa, que solta qualquer o corpo. pauta técnica é uma pauta humana mesmo, essa que a gente vive, que a gente prescinde nesse momento. Não sei o que quem está com Luiz chamando a gente de sábia. Me achei agora, hein? Me achei. Parabéns por considerações tão sábias. Sempre um prazer estar com vocês, agregarem aspectos tão palpitantes ao momento que vivemos na advocacia. Luiz Machado, você é fonte de inspiração para nós, querido. Amanhã estamos juntos na nossa reunião de conselho aqui na Fora Legal. É isso aí. Então, Campo Grande, boa tarde. Gostoso ouvir reflexões profundas com leveza. É essa a proposta, Thiago. Eu estou muito nesse momento da minha vida. Por mais profundo que seja, tem que ser leve, tem que ser no amor, porque a gente já tem tanta angústia e tanta dor que até para falar de... Não é o caso da pauta hoje, mas eu falo que se é para falar de planejamento estratégico, de gestão de crise, seja lá do que for que a gente tenha que enfrentar, que seja leve, né? Porque a vida já está pesada por si só. Com certeza, pelo amor de Deus. A gente tem que ser leve sempre, não é só agora. Essa que talvez seja a coisa, não é para a gente ser leve só na pandemia, só porque agora a gente está mais sensível. Não! Vamos trazer isso para nossa rotina da vida. Vamos aprender isso. Vamos aprender. Eu estou aprendendo, tá, gente? Quem me conhece há muito tempo, quem me conhece há algum tempo, não vou falar, mas a maternidade me transformou muito, mas eu estou há 20 anos aí nessa jornada, eu nunca fui fofa, sempre brinco, né? Estou longe disso, longe desse perfil. Mas a gente está aprendendo que dá para ser... Eu sempre te achei fofa, Celina. Tem você e um grande amigo meu, Douglas,
que é um querido, que ele sempre fala, oi, fofa, mas ele fala para mim. Isso aí. Olha o Geraldinho Escobar aqui, querido presidente do Mato Grosso do Sul, sempre presidente da minha terrinha. Prazer, sua terra. Saudades, né? Nossa, que saudade da minha mãe, dos meus sobrinhos, do meu pai, da minha avó. Nossa, preciso ir lá. A todo mundo que está nos acompanhando, a gente está em tempos aí, já estamos em alguns minutos, alguns segundos para encerrar. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui para nos ouvir. A participação hoje foi pequena, acho que a gente causou muita reflexão e quando as pessoas... Bugou a cabeça da galera. Pergunta, mas ó, depois que você refletir sobre tudo isso, qualquer pergunta que você queira fazer, seja de vida, planejamento estratégico, qualquer coisa, possa palpitar, porque quem somos nós para contribuir com vocês, mas na nossa humildade aqui, que a gente puder, de alguma maneira, dividir com vocês o que a gente já viveu e, de repente, passar a nossa experiência, estamos aqui à disposição. Chama a gente no direct da Forelegal. Se você segue a Lara e está aqui pela Lara, segue a gente lá na Forelegal. Se você está aqui pela Forelegal, acompanha a Lara. Lara é nossa conselheira, mentora, grande profissional, admiro muito. Tenho o maior orgulho de trabalhar lado a lado com ela aqui na Forelegal, no nosso Conselho Técnico em Gestão Jurídica e pensar nos melhores caminhos para o nosso negócio. Lara, obrigada por estar conosco, obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Eu não quero fazer uma nova live daqui 60 dias falando de pandemia, hein? Você está proibida de me convidar, hein, Celina Salomão? Olha, tem um potinho da minha filha aqui que está escrito P, ele chama pimenta. Eu quase fui tomar um pouquinho de pimenta agora. Você nem fala. Não, mais uma daqui 60 dias, não. Eu nem Não, já recusei o convite se vier. Mentira, não, brincadeira. Chega disso, Senhor. Se Deus quiser, estamos falando de live sobre já estamos na retomada. Isso, vamos bombar que ainda tem 6 meses. Estamos estruturando e vamos em frente. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada sempre por me acolher aqui na Casa Forelegal. E com certeza a gente vai chegar junto nessa. Vamos atravessar esse rio juntos. É isso, é isso. Né? Obrigada, Marcos Choi. Obrigada, Geraldinho. Robson Holanda, obrigada também. O Thiago também. Nossa, muito legal saber que vocês ficaram aí com a gente nessa viagem pelo olho do furacão. Nem é na maionese, é no olho do furacão. Lara, muito bom. Beijo, querido. Beijos, beijos. Fica com Deus. Volta